No circuito da figura a seguir, E1 vale 12 volts, E2 24 volts, R1 é igual a R2 igual a 3, onde tem essa interrogaçãozinha aqui, é um símbolo de ohm, é um ômega, é a resistência, ok? E a resistência Rzão vale 6 ohms. Daí então, ó, vou te dar um conselho, experiência de quem já resolveu muita questão desse tipo. A UES gosta de colocar uns detalhezinhos para atrapalhar a vida do cara. Vou te explicar. Ela põe os valores, você tem aí 2 valores de potencial e 3 valores de resistência. São 5 valores diferentes. Você olha para a figura e os valores não aparecem na figura. Ou seja, a UES te dá o desenho, mas te obriga a olhar para o enunciado, pegar cada um desses valores e transportar para a figura. Porque eu vou resolver a questão olhando para a figura e eu preciso enxergar os valores lá. Vou te dizer o que é que tem de mais. Primeiro, que é um desperdício de tempo. Se eu olhasse para cá, já visse os valores, já me ganhava um tempo. Segundo, vai que na hora da prova, no aperreio, eu olho para esse 12 aqui, que era para ser o E1, e escrevo no lugar do E2. Eu posso perder uma questão por conta disso. A UES também gosta dessa brincadeirinha quando se refere a questões de circuito elétrico. Então, o que é que eu estou querendo te dizer? Qual é o meu conselho? Gaste logo o tempo necessário para você colocar os valores corretos nas posições corretas, que é para você não correr o risco de saber resolver o conteúdo e acabar perdendo a questão de qualquer jeito. Então, ó, esse é um aqui, vale 12 volts. Aquele é 2 lá, vale 24 volts. Os Rzinhos são iguais e valem 3 ohms cada um, enquanto que o Rzão vale 6 ohms. Ele indicou bem ali um ponto X. O que será que isso quer dizer, hein? Termina o enunciado dizendo assim, ó. O potencial elétrico em volts no ponto X é superior a 1 volt e inferior a 3 volts, superior a 3 volts e inferior a 12 volts, ele é indeterminado ou ele é superior a 12 volts? Olha, eu vou falar, vou riscar, porque é um curso de revisão. Mas no final, eu vou te dizer o que a UES queria com essa questão. A situação é a seguinte. Primeiro, vamos aproveitar aqui como situação para revisar conteúdos, tá? Você olha para esse símbolo aqui, ó, um traço maior e um traço menor. E você vê uma bateria. Essa simbologia é das mais legais que eu considero que tem eletrodinâmica. Porque o símbolo me diz muita coisa. Por que é um traço maior e um traço menor? Para representar uma diferença de potencial. Você tem o polo positivo como maior potencial e o polo negativo como menor potencial. Por isso que é um traço grande e um traço pequeno. Agora observe o seguinte. Nesse circuito desenhado, do outro lado ele botou uma outra bateria. E repara que está ligado polo positivo com polo positivo. A gente sabe das baterias que a corrente elétrica convencional sai do polo positivo. Aí você vai dizer assim, mas Idelfrânio, do jeito que está aqui, ela sai de uma bateria e entra na outra no polo positivo? Pessoal, o que é que isso significa? Tu lembra da teoria? Tá com a matéria em dia, tá com a memória no lugar, tá afiado. Quando você está ligado duas baterias, polo positivo com polo positivo, você está fazendo de uma geradora e da outra receptora. Na geradora, a corrente elétrica convencional sai do polo positivo. Na receptora, ela entra no polo negativo. Aí você deve estar pensando assim, como é que ele sabia que a E2 é que era geradora e que a E1 é que era receptora? O segredo está aqui, ó, 24 volts e 12 volts. Isso aqui a gente chama de FEM. Esse Ezinho é FEM. O nome significa, essa sigla, essa abreviatura significa o quê? Força eletromotriz. Não é uma força a rigor, mas em termos de linguagem para o entendimento do conteúdo é importante. 24 volts é uma força maior do que 12 volts. Então 24 volts consegue gerar a corrente que vai ser recebida pela outra. Então duas coisas eu estou querendo revisar aqui. Ligou bateria, polo positivo com polo positivo, uma gera e a outra recebe. Aqui é mais forte, ou seja, a que tem a maior FEM vai ser geradora. A que tem a menor FEM vai ser receptora. Aí o que acontece? Você vai ter uma diferença entre as forças motrizes. A mais forte menos a mais fraca. Isso vai ser a DDP final do circuito. Lembrando que U é igual a R vezes I. O R que eu estou comentando aqui é a resistência total do circuito. Olha o que ele fez. Ele botou 1,
2, 3 resistências. Ligadas em quê, hein? Se não tem ramificação, estão associadas em série. A corrente, a resistência equivalente aqui, a soma de cada uma das resistências. Então você vai ter 3 do Rzinho, mais 6 do Rzão, mais 3 do Rzinho. E aqui a gente vai ser capaz de descobrir a corrente do circuito. É isso que eu estou querendo revisar contigo. 24 menos 12, 12. Dividido por 3 mais 6, 9, mais 3, 12 de novo. E aqui a gente vai ter uma corrente rolando no circuito de 1 ampere. Agora, ó, ele me pediu para dizer quanto vale o potencial do ponto X. Eu vou destacar bem aqui só esse resistor Rzão, tá? Vou trazer ele bem para cá para o cantinho. Esse resistor R, que ele disse no texto que vale 6 ohms. Mostrou na figura que de um lado ele está ligado, você viu aqui, ó, ao ponto X, cujo potencial ele quer que eu descubra. O outro ponto aqui do outro lado, o outro terminal, ele não botou, vamos chamar de Y, tá? Para ficar organizadinho. E eu acabei de descobrir que passa por ele uma corrente elétrica de 1 ampere. Pessoal, olhando só para esse resistor, sabe o que eu posso dizer? U igual a R vezes I. O que é U? A diferença de potencial entre quais pontos? Entre o potencial do ponto X e o potencial do ponto Y. A resistência que tem entre esses dois pontos? 6 ohms. A corrente que passa entre eles? 1 ampere. Essa diferença de potencial é de 6 volts. Aí você vai me dizer assim, mas Idelfrânio, quanto vale então o potencial do ponto X? Posso te falar uma coisa? A diferença entre Y e X é 6. Para eu saber o valor de X, eu precisava saber o valor de Y. E eu não sei o valor de Y. Aí, onde é que eu estou querendo chegar? Olha o que a UES fez nessa questão. Ela não pediu a diferença entre dois pontos. Eu poderia determinar a diferença de potencial entre quaisquer dois pontos de qualquer um dos 5 elementos que aparecem aí. Os 3 resistores ou as 2 baterias. Ela pediu o valor de um ponto. Eu não sei o valor desse ponto. É indeterminado. Então, aquela alternativa C, que era a mais improvável de todas, era a resposta. Tu sabe quantas contas a gente precisava fazer para chegar nessa alternativa? Nenhuma. Eu te disse, eu vou desenhar muito, vou riscar muito, vou calcular muito e vou falar muito. Mas porque é uma aula de revisão. Na hora da prova, a gente tinha matado só com a leitura e de olhar para a figura. Ele pediu o potencial de X. Nessas condições, o que a gente é capaz de calcular, quando você fala, falei isso na questão anterior, U igual a R vezes I. U não é o potencial de um ponto, é a diferença de potencial entre dois pontos. Então é a lógica matemática. A menos B igual a C. É uma equação com 3 grandezas. Me dê 2 que eu descubro a terceira. Mas aqui eu sei que a diferença entre o potencial de Y e o potencial de X vale 6. Não adianta você me perguntar o valor de X sem me dizer o valor de Y. Então, nesse caso, a alternativa correta, vamos marcar aqui, seria o item C de casa, indeterminado. Aí você vai dizer assim, eita, mas a SOS então apronta algumas situações para cima da gente. Apronta mesmo, apronta mesmo. E vou te dizer mais, coisa para você ficar ligado, para você ficar esperto. Quando a gente fala de diferença de potencial, sempre lembrar que nós estamos falando de dois pontos que têm potenciais elétricos diferentes e você vai calcular a diferença entre eles e que a diferença é necessária para que você tenha uma corrente rolando naquele resistor. Tudo bem?